O presidente Jair Bolsonaro deu aquela que pode ser a sua melhor e maior cartada política até o momento, que é o 13º do Bolsa Família. Mas antes de nós continuarmos aqui com o vídeo, é necessário que eu faça 2 alertas para você antes que haja qualquer tipo de interpretação equivocada a respeito do meu vídeo. O primeiro alerta é que essa é uma análise dos desdobramentos políticos para Bolsonaro. Em nenhum momento desse vídeo eu vou fazer uma análise dos impactos econômicos que esse 13º do Bolsa Família vai ter para o nosso país. Então esse é um vídeo apenas com os impactos políticos para Bolsonaro, visando obviamente o ano de 2022, onde nós teremos as eleições nacionais e que Bolsonaro vai tentar se reeleger como presidente da República. Então essa é uma análise do ponto de vista político e não econômico. Caso você queira comentar algo do ponto de vista econômico aí nos comentários, fique à vontade. Mas essa é uma análise, repetindo, essa é uma análise do ponto de vista político. Bom sempre falar isso para evitar qualquer tipo de má interpretação por parte de vocês. E o segundo alerta é que esse 13º para o Bolsa Família, ele só vai ser válido para o ano de 2019. Então o 13º para o Bolsa Família está garantido somente para 2019. 2020, 2021, 2022 e para os outros anos isso não está garantido. Então é algo que só vai ocorrer esse ano. Pode ser que ele ocorra nos próximos anos, pode, mas garantido somente para 2019. E por que essa ação, esse Bolsa Família, pode ter desdobramentos muito positivos para Bolsonaro? Porque, primeiro, Bolsonaro ele precisa melhorar a sua aprovação. A aprovação de Bolsonaro hoje é uma aprovação mais baixa do que a dos outros presidentes nesse mesmo período, porém Bolsonaro tem 30% de aprovação. Ele está estabilizado em 30%. E não há uma perspectiva de que no curto prazo essa aprovação dele caia. Por que isso? Porque de junho até setembro, quando nós tivemos a última avaliação do Bolsonaro, a avaliação positiva oscilou apenas 1%, ou seja, dentro da margem de erro de 2%. Então a aprovação de Bolsonaro permaneceu estável nos últimos 4 meses e é muito possível que ela permaneça assim no futuro, no curto prazo. Então essa é o objetivo de Bolsonaro. E assim, o Emmanuel Macron na França se arrasta como presidente com uma aprovação muito menor do que essa que Bolsonaro tem. Então com 30% de aprovação, Bolsonaro consegue tranquilamente chegar ao segundo turno. Se vai vencer as eleições, aí nós precisamos avaliar outros fatores. Mas com 30%, Bolsonaro tem uma chance grande, quase certa, de ir para o segundo turno. Outro ponto importante, no meu vídeo que eu falei sobre mais uma derrota na direita, onde o candidato a prefeito de Budapeste, capital da Hungria, que era o candidato apadrinhado pelo Viktor Orbán, que é um dos grandes representantes dessa direita, da qual faz parte Bolsonaro, ele foi derrotado nas eleições recentes no país. Entretanto, o Partido Conservador na Polônia conseguiu vencer novamente. É um partido de direita e venceu com uma margem considerável. E por que esse partido venceu lá na Polônia? Porque apesar de ter muitos movimentos, muitas ações contestáveis, como por exemplo, envolvendo o legislativo, também questão de minorias, de gays, de mulheres, de negros bem menos, porque na Polônia não existem tantos negros assim. Mas enfim, esse partido ele conseguiu vencer, mesmo sendo tomado por polêmica, por conta dos projetos de assistência social que o governo conservador fez na Polônia. Então isso, toda a ação social do governo, fez com que a popularidade e a aprovação dele subisse muito, então ele conseguiu ser reeleito. Então esse Bolsa Família, esse 13º do Bolsa Família, é uma ação do Bolsonaro que pode aumentar a sua popularidade, principalmente com uma camada da população da qual ele não é muito bem visto, nordestinos e as camadas mais pobres. Então há um impacto direto dessa ação, um potencial impacto direto nessa ação com aqueles que não apreciam tanto assim o presidente Bolsonaro. Então ele consegue tocar uma parcela da população que é um recanto petista, como por exemplo a região Nordeste, as camadas mais pobres. Então Bolsonaro ele tem um potencial grande de aumentar a sua aprovação perante esse povo. E existe um outro aspecto político importante para essa ação do Bolsonaro. Ela é praticamente incontestável do ponto de vista da oposição.
fica muito difícil a oposição fazer qualquer crítica a respeito dessa análise e dessa ação bolsonarista. E se a oposição fizer, ela vai acabar dando de presente uma argumentação muito fácil para a direita fazer. Então, se a oposição criticar, por exemplo, o Bolsa Família, esse 13º do Bolsa Família, o que os bolsonaristas vão dizer? Bom, até quando o Bolsonaro faz uma ação social, essas pessoas da oposição criticam. Então, eles são uns tontos, eles são uns bobos, nada está satisfeito para eles. Tudo que eles estão fazendo é simplesmente crítica pela crítica. Então, toda a argumentação da esquerda, ela acaba sofrendo embate, ela acaba perdendo muito da sua força. Outro problema a respeito disso, se a esquerda falar que essa é uma política assistencialista, aí a direita também vai falar, olha, mas isso foi criado pelo Lula, então o Lula que fazia essa política assistencialista, essa política populista. Na época do Lula podia, agora na época do Bolsonaro não pode, isso é incoerente. Então Bolsonaro consegue argumentar dessa forma. Outro ponto, a esquerda pode falar o seguinte, Bolsonaro só está mantendo aquilo que Lula fez, só está aprimorando algo que o Lula já fez. Entretanto, é possível também dizer que o Lula se beneficiou muito de algumas políticas sociais que o Fernando Henrique Cardoso fez e ele concentrou tudo em um único projeto que era o Bolsa Família. Então perceba que a margem de atuação da esquerda para criticar essa ação do Bolsonaro, ela é muito pequena. E qualquer que seja a crítica, pode acabar sofrendo, o tiro pode acabar saindo pela culatra. Entretanto, é necessário nós avaliarmos um outro aspecto. Essa é uma ação que tem potencial para melhorar a popularidade de Bolsonaro, sua aprovação? Sim. Entretanto, na entrevista que o Lula concedeu para o Beluso e também para o Eduardo Moreira, o Eduardo falou que nas suas andanças pelo Brasil, passando por comunidades mais pobres, enfim, a principal ponto de elogio que essas comunidades, essas pessoas faziam ao governo Lula, não era nem tanto o Bolsa Família, mas sim o Luz para Todos e o programa das cisternas. Então esses são os programas, na fala do Eduardo Moreira, que a população é mais grata ao Lula. Programa de cisternas e também o Luz para Todos. O Bolsa Família ele é quase como secundário. Então, partindo desse ponto de vista, é possível que o Bolsa Família não gere tanto assim a aprovação, aumente tanto assim a aprovação que Bolsonaro espera tendo com esse 13º do Bolsa Família. Porque se aquilo que o Eduardo Moreira falou for verdade, então não é somente dar dinheiro para a população. E por que isso? Porque o programa de cisternas e o Luz para Todos melhorou a dignidade das pessoas. Melhorou as condições de vida daquelas pessoas. Quando você tem uma iluminação, a luz elétrica, você pode ter uma geladeira, você pode preservar melhor a sua comida, você pode ficar acordado até mais tarde, você praticamente retira aquela pessoa da idade da pedra e introduz ela na idade contemporânea. Então isso, para a dignidade das pessoas, é muito significativo. Então, uma das coisas que o Lula fez para as camadas mais pobres não foi somente dar dinheiro, foi sim entregar para elas um pouco mais de dignidade. Então, é por conta desse ponto de vista, por conta dessa perspectiva, que talvez a aprovação de Bolsonaro não aumente tanto assim. Mas eu acredito que possa, se não aumentar, pelo menos se manter estabilizado aí nos 30%. O que nós precisamos avaliar é se nos próximos meses, como que vai ser revertido, principalmente no ano que vem. Como que no ano que vem a aprovação de Bolsonaro vai permanecer, vai estar, porque esse é um benefício que vai cair somente no final do ano. Então, vai ser sentido pela população brasileira somente no final do ano, quando de fato as pessoas conseguirem pegar esse dinheiro e colocar dentro dos bolsos. Então é isso que nós vamos ter que avaliar. Se esse 13º ele vai aumentar a aprovação de Bolsonaro, principalmente nas regiões Nordeste e também nas camadas mais pobres da população. Mas como eu falei, esse é um projeto de Bolsonaro para o ano de 2019. Temos que ver se vai haver continuidade nos próximos anos. E aí é um outro ponto. Se Bolsonaro der esse benefício em 2019 e não preservar para 2020 e 2021, aí o tiro dele pode acabar saindo pela culatra e acabar causando ainda mais insatisfação por parte da população brasileira. Se você chegou até aqui, deixe os seus comentários, considere se inscrever aqui no canal do Professor Leonardo e também me siga no Twitter, @profleoficial.